Brás é Bispo Auxiliar de Lisboa e estará nos próximos minutos à conversa connosco. O objetivo é percebermos a comunicação da nossa igreja. No fundo, que igreja é que queremos comunicar e como é que queremos comunicar? E logo por aí temos que olhar para aquilo que é também o Vaticano. De que forma é que a comunicação se processa e as alterações que estão a ser pensadas para que tudo fique mais próximo e, no fundo, a mensagem do Evangelho chegue mais além, seja através da televisão, da rádio ou do jornal e mesmo hoje na era da comunicação, mas na comunicação digital também é preciso saber como o fazer. E, portanto, vamos tentar perceber um pouquinho de tudo isto com Dom Nuno Brás. Desde já, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui connosco. Dom Nuno, realmente numa era da comunicação digital, onde tudo acontece num clique, diria eu, é preciso comunicar e saber comunicar bem. Temos sabido comunicar dentro da nossa igreja? Bom, eu creio que podemos dizer que sim. Ou seja, a Igreja está desde o início neste mundo presente, neste mundo digital. E, portanto, nós não podemos dizer, ao contrário, por exemplo, daquilo que aconteceu eventualmente com a imprensa ou com a rádio ou com a televisão, mas mesmo aí isso não é verdade. Mas nessas alturas havia um certo receio, havia uma certa desconfiança, digamos, não é? Daquilo que um jornal trazia, daquilo que a rádio ou a televisão traziam e, portanto, implicavam essencialmente em termos doutrinais. Não é? Creio que neste momento e com a comunicação digital isso não acontece. Ou seja, há cristãos que estão presentes individualmente, e, portanto, basta ver o Facebook, a quantidade de cristãos que estão presentes no Facebook como cristãos, e, portanto, que dizem que são cristãos, depois juntam também as férias que passam no Algarve, depois juntam também uma refeição qualquer que comeram não sei onde, mas que dão testemunho de cristãos. Em termos de igreja, também vemos tantos sites, tantas páginas de dioceses, de institutos religiosos e, de facto, de comunicação. Portanto, o mundo digital está cheio de vida cristã também, não é? Portanto, não há propriamente receio. Bom, se isso depois surte o efeito que nós queremos, eu creio que é importante nós não estarmos muito à espera de efeitos contabilizados, não é? Imediatos, não é? Imediatos. Vamos lá ver, porque a questão na comunicação, do Evangelho não é de vitória em vitória até à vitória final, não é? Quase podemos dizer que a comunicação de Jesus foi um falhanço. Olhando assim, olhando para, com os parâmetros com que se mede hoje a comunicação de uma televisão, com que se mede hoje, os parâmetros com que se medem hoje a comunicação de uma rádio ou mesmo a comunicação digital, Jesus acabou sozinho. Aí seria Começou com uma grande multidão, tinha grandes multidões atrás dele e depois desbaratou toda a audiência, não é? E acabou sozinho, pronto, com Nossa Senhora, com São João, com mais as 3 mulheres, até os próprios discípulos fugiram, não é? Portanto, bom, podemos dizer, em termos humanos, a comunicação cristã nasce numa derrota, não é? Bom, depois há toda a revolução do Espírito Santo, mas para dizer, a comunicação cristã não é mensurável da mesma forma que o é uma televisão, uma rádio, um jornal. Portanto, não podemos estar à espera, também no mundo digital, que
que sejam vitórias atrás de vitórias até à vitória final. Muito possivelmente serão derrotas atrás de derrotas até à vitória final, não é? É mais por aí. Contudo, é preciso ir comunicando e apostando naquilo que é, e eu estava aqui a pensar, por exemplo, nos nossos jovens. Então a Igreja tem tentado, sem dúvida nenhuma, renovar-se na forma como comunica. Um dos exemplos é aquilo que vamos assistindo por intenção do Vaticano, por exemplo, de fazer ali uma nova remodelação das coisas e uma nova forma de comunicar e se calhar até juntar alguns dos órgãos. O Dom Nuno Brás está agora como membro da Secretaria para a Comunicação da Santa Sé, vai no fundo acompanhando este trabalho que está a ser feito. Como é que podemos compreender este passo que a Igreja quer dar? Sim, é relativamente simples. O Osservatore Romano, que é o jornal da Santa Sé, um jornal diário, que depois tem também edições semanais em diversas línguas. É um jornal bastante antigo, portanto, não é o primeiro jornal do mundo, mas anda por lá perto, quer dizer, portanto, para dizer que passados alguns anos da existência do jornal em papel, surgiu também um jornal da Santa Sé, chamado L'Osservatore Romano, que continua ainda hoje, enfim, a ter tiragens. Vamos lá ver. Se os jornais, vemos pelos jornais, digamos, portugueses e, digamos, a imprensa escrita, está numa dificuldade muito grande, não é? O L'Osservatore Romano está também numa dificuldade muito grande, não é? Portanto, tanto mais que é um jornal muito próprio, é quase uma espécie de diário da República, não é? Portanto, tem os discursos do Papa, não é propriamente um jornal daqueles De grandes massas que se vendam assim. Bom. Depois, a rádio. A Rádio Vaticana. A Rádio Vaticana surgiu com Marconi, portanto, foi o inventor da rádio que criou, que foi o pai também da Rádio Vaticana. A Rádio Vaticana, neste momento, está a funcionar como estava, digamos, a sua estrutura, como estava antes da Guerra Fria, não é? E, portanto, é uma rádio muito voltada, por exemplo, para a Europa de Leste, com muitas... portanto, toda a estrutura, não é? Toda a estrutura é a estrutura da Guerra Fria. Bom, depois surgiu o Centro Televisivo Vaticano, obviamente, com a televisão, já bastante mais recente, que era uma espécie de arquivo daquilo que eram as imagens do Santo Padre. Depois surgiu também a sala de imprensa, surgiu essencialmente com o Concílio Vaticano II e, portanto, depois foi, digamos, o prolongamento da sala de imprensa que acompanhou o Concílio Vaticano II. Surgiu, entretanto, agora mais recentemente, tudo aquilo que é comunicação digital na Santa Sé. E depois também, entretanto, a Livraria Editora Vaticana. Bom, a questão é que no mundo contemporâneo nós vemos agrupamentos de jornal, rádio, televisão, internet, portanto, meios digitais, não é? Em grandes grupos económicos. Não é? Em grandes grupos de comunicação, portanto, vemos que uma televisão não consegue subsistir sem ter também, digamos, em paralelo, uma rádio, ou pelo menos relações com uma rádio, com um jornal, com meios digitais. Não é? Exatamente. Bom, a questão é usar e ver todos estes meios que já estão disponíveis, não é? Mas coordená-los de tal forma que se possa replicar aquilo que nós vemos, enfim, nos smartphones, por exemplo, não é?
um smartphone, Permite escreve, quase tudo, não é? permite ler livros, permite editar filmes, permite mensagens de áudio simplesmente, não é? Permite escutar música, permite tudo isso junto e tudo isso a trabalhar em coordenação, não é? E, portanto, digamos que a grande revolução que se pretende, concretamente nos meios que estão à disposição da Santa Sé, é esta harmonização destes vários meios, de tal forma que deixem de trabalhar independentemente, porque isso não faz sentido, nunca fez sentido, poderíamos nós dizer, E agora muito e muito mais hoje, na atualidade, portanto, colocá-los todos a trabalhar nesta nova perspectiva de multimédia, nesta nova perspectiva, digamos, das possibilidades que a comunicação digital possibilita. Mas creio que esta intenção deve ir mais longe. Não é? Vamos lá ver. Nós, em Portugal, relacionado com a Igreja em Portugal, nós temos um sem número de revistas, de publicações, de jornais. Não é? Temos rádio, uma rádio que é simplesmente a maior rádio nacional, não é? O Grupo Renascença. Temos televisão, etc. Temos, enfim, temos não sei quantas páginas de dioceses. Se nós conseguíssemos colocar toda esta realidade em diálogo e em cooperação, O resultado seria mais vantajoso, seria muito não é? mais vantajoso, não é? Não tínhamos dúvidas. Seja, não apenas economicamente, mas também, isso não é de ignorar, mas também em termos da própria eficácia da comunicação, em termos da própria presença da presença do Evangelho, não é? Que seria mais forte, não é? Que Mais seria muito mais consistente. forte, muito mais consistente. E, portanto, creio que é um caminho que podemos dizer a Santa Sé está a percorrê-lo. Esperemos que o percorra bem, esperemos que os resultados sejam bons, porque nós queremos também percorrê-lo, não é? Enfim, não estaremos certamente à espera, penso eu, que o caminho fique feito De uma só vez, ou não, rapidamente. e rapidamente, não é? Para depois nós começarmos também o nosso caminho. Isso parece-me que seria estarmos preguiçosamente à espera, mas creio que esta é a direção e, portanto, não podemos deixar de a percorrer. Em termos desta dinâmica de alternativa que se está então na procura, recordo-me que nas primeiras vezes que se falou disso, houve logo algum receio de que pudesse haver aqui redução e estamos a falar de pessoas, que é sempre importante. O Dom Nuno, agora que está um pouco mais próximo desta questão, se calhar poderíamos aproveitar e esclarecer aqui vamos um lá bocadinho. ver. Isso foi claramente dito pelo Santo Padre. O Santo Padre recebeu-nos, nós tivemos a reunião plenária agora em maio, uma semana antes do Santo Padre vir a Fátima, e no discurso que fez aos membros da plenária, o Papa disse-o com toda a clareza. Disse com toda a clareza que é um caminho necessário e usou mesmo o termo violência e depois acrescentou imediatamente violência boa, ou seja, para fazer mudanças às vezes é preciso é preciso querer, não é? Portanto, mudança. Em segundo lugar, não a recusa de qualquer despedimento, não é? Isso já ele o tinha dito antes. E depois também a recusa porque havia também vozes de acordo com as quais, por exemplo, a Rádio Vaticana iria fechar tudo aquilo que era a transmissão em onda curta. Ora, existem neste momento ainda países da África, muito concretamente, onde a onda curta é o único meio de a voz do Papa lá chegar.
não é? E aí o Papa diz claramente não. Não é? Portanto, tudo isso se mantém, tudo isso se vai manter enquanto for necessário. A partir do momento em que deixar de ser necessário, obviamente, porque são meios bastante mais dispendiosos do que, tecnicamente, mais dispendiosos do que os meios digitais, não é? Mas, enquanto for necessário, tudo isso se mantém, não é? Este é um desafio grande que se tem pela frente. É um desafio grande porque as pessoas estão muito habituadas, seja em termos de comunicação social, mas eu quase diria em termos também da nossa vida em igreja, infelizmente. As pessoas estão muito habituadas a trabalhar cada uma por si. Não é? E pouco em E conjunto. pouco em coordenação. Não é? E pouco em igreja. Não é? Mesmo, infelizmente, nas nossas paróquias, tantas vezes isso acontece. Não, este é o, sei lá, as pessoas que arranjam os altares, não é? Não, este é o meu altar, não é? O outro trata a outra senhora. Não tem nada a ver com ele. Mas é a mesma igreja, quer dizer, é a mesma comunidade, não é? Não faz sentido, não é? E, portanto, tudo aquilo que seja aprendermos a trabalhar em conjunto, tudo aquilo que seja aprendermos a trabalhar em coordenação, em igreja, não é? Bom, já ontem era tarde, não é? E, portanto, é um caminho que temos que percorrer forçosamente, não é? Até porque isso não é evangélico. Até porque não é evangélico, quer dizer, este individualismo é tudo menos evangélico. Não é? O Evangelho aponta-nos um caminho completamente diferente, que é o caminho de todos se preocuparem com todos e todos trabalharem com todos. O Dom Nuno escreveu um livro que foi Cristo, o Comunicador Perfeito. Sim, isso foi a minha tese de doutoramento. Já em 2000. Há 500 anos já. Mas encaixa-se perfeitamente nos dias de hoje. Encaixa no sentido de que se trata não de uma visão técnica, enfim, sim, o livro começa por fazer uma história daquilo que foi a comunicação, daquilo que foi a posição, as visões da Igreja sobre os meios de comunicação social. Depois passa para a análise de um documento que foi um documento essencial para um olhar cristão e eclesial sobre a comunicação, que é a Instrução Pastoral Comune et Progressio, onde vem precisamente essa afirmação: Cristo é o comunicador perfeito. E, portanto, no fundo, tratou-se de saber como é que surgiu esta frase, quais foram as várias redações e o que é que esta frase significava, e depois, numa parte que não está publicada, olhar como é que Cristo é ou não o comunicador, não é? Como é que Cristo comunicava. Mas pronto, é assim. Portanto, trata-se de ver, essencialmente, olhar um documento da Igreja, um documento do Magistério Pontifício, neste caso, que completa o decreto Intermirifica do Concílio Vaticano II, portanto, que é de 1971, mas que podemos dizer que é a visão, depois do Concílio Vaticano II, é a visão que a Igreja tem e quer propor acerca da comunicação social. Não é? Nesse sentido, é um documento que abriu muitos horizontes. Foi um documento muito difícil de lá chegar, enfim. Agora a história seria muito longa, não vamos por aí, mas que é um marco, que está obviamente ultrapassado já, não é? Neste sentido de que, por exemplo, não se desconfiava, em 1971, nem se desconfiava da internet, por exemplo, não é? E tudo aquilo
que é hoje esta comunicação digital, as possibilidades Global, não é? desta comunicação global. Exatamente. Em termos desta comunicação global, e porque estamos aqui, terminámos uma semana das migrações, uma semana nacional, que leitura faz dos últimos acontecimentos em termos dos refugiados, dos migrantes? Pois, as migrações fazem parte da história da humanidade, não é? Fazem parte da história da humanidade, seja por bons motivos, quando os povos comunicam entre si e se tornam, e há um diálogo intercultural, e há, enfim, todo um conjunto de influências, também através das migrações, mas são também uma realidade humana por motivos muito negativos. Portanto, sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, do povo de Israel, quando é obrigado a fugir para a Babilónia, não é? Quando é desterrado para a Babilónia, e, portanto, assim. Nós, neste momento, estamos a viver, eu creio que estamos a viver estas duas realidades, não é? Por um lado, em termos globais, influenciamos-nos mutuamente todos uns aos outros, não é? E aquilo que se passa do outro lado do mundo, não é? Eu costumo às vezes dizer aquilo que se passa debaixo dos nossos pés, porque são aqueles que estão do outro lado, não é? Na Austrália, na Nova Zelândia, etc. Imediatamente interage connosco, não é? Um atentado qualquer, um grande fogo, boas notícias também, hein? Também. Não é? Nós sabemos-las, alegramos-nos ou entristecemos-nos imediatamente, não é? Portanto, estamos ao segundo em comunicação com essas realidades e, portanto, isso é uma coisa boa, não é? Portanto, esta globalização, neste sentido, é uma realidade formidável. Mas, por outro lado, temos esta outra realidade também, que são todas estas migrações forçadas. Não é? Bom, nós não podemos deixar de acolher, porque somos seres humanos e são seres humanos, não é? Que batem à nossa porta e que nos pedem ajuda. Obviamente pode ser uma oportunidade também, não é? Eu recordo que, por exemplo, no final do Império Romano, as célebres invasões bárbaras foram a realidade que depois deu origem a tudo aquilo que foi a Idade Média com todo o seu esplendor, não é? Com todas as capacidades, enfim, com todas as características da Idade Média também, não é? Mas, portanto, foram aquelas invasões bárbaras, forçadas, não é? Forçadas, de povos que vinham para o Império Romano e que invadiam o Império Romano barbaramente, daí o nome de bárbaros, não é? Barbaramente, e, portanto, que matavam, que destruíam, mas que depois se mostrou ser o início de uma nova realidade, até para a Europa, não é? Porquê? Porque, em grande parte, os cristãos que estavam presentes no Império Romano, que já eram uma realidade no Império Romano, foram capazes de cristianizar aqueles que chegavam, aqueles que invadiam, aqueles que... Bom, neste momento, graças a Deus, não são invasões bárbaras, não é? Não são absolutamente invasões bárbaras. Enfim, Deus nos livre disso, porque aquele final do Império Romano foi um final sangrento, foi... muitas vezes, apenas nas igrejas havia alguma segurança. Nas igrejas, edifícios, não é? Edifícios. Mas, portanto, de resto era tudo morto e queimado e, enfim, portanto, Deus nos livre de alguma vez isso acontecer. Portanto, não é esse o caso sequer, mas
todos estes povos que vêm ter connosco, concretamente europeus, não podem deixar de ser um apelo a que nós, cristãos, os acolhamos e a que nós, cristãos, sejamos capazes de transmitir a nossa fé e, com a nossa fé também, os nossos próprios valores culturais e a nossa maneira de viver. Não é? E, portanto, são um apelo a que os integremos e a que os integremos pacificamente, dando sempre estas razões da nossa fé. Mesmo para terminarmos a nossa conversa, queria só que nos ajudasse aqui a perceber uma afirmação feita por Dom Rino Ficella, agora quando da peregrinação de agosto, em que deixava ali antever uma convicção de que brevemente poderíamos ter algumas novidades boas sobre o processo de canonização da irmã Lúcia de Jesus. Isto pode ter uma leitura? Bem, uma leitura pode sempre ter, não é? Vamos lá ver. Eu não ouvi as declarações e, portanto, não as conheço, portanto, obviamente não as vou comentar, não é? Agora, é óbvio que o presidente de um Conselho Pontifício não faz, assim, afirmações dessas em vão, não é? Assim, não as diz porque, por acaso acordou bem disposto e, portanto, lhe deu, não é? Bom, significa que quando as faz, as deve ter pesado suficientemente, seja no próprio Vaticano, seja também aqui, concretamente, com a Diocese de Leiria Fátima e com a Diocese de Coimbra. Bom, portanto, não faço ideia, penso que serão boas notícias, enfim, já esperávamos, não é? Seria muito positivo, por exemplo, se olharmos para tudo o que tem sido este centenário, para tudo o que já tivemos neste centenário, o coroar total, porque eu acho que o coroar já foi mesmo a vinda do Santo Padre. Foi a vinda do Santo Padre, a canonização dos pastorinhos. Agora, um final falta a 13 de Lúcia, outubro. Um final a 13 de outubro, bom. Com as declarações. Se ele disse que era para breve, é possível, não sei. Vamos lá ver. Eu já quando o Santo Padre fez aquela declaração, a aprovação oficial do milagre, eu, enfim, tinha uma certa dúvida em relação aos prazos, não é? Em relação aos timings, à possibilidade de a canonização ser em 13 de maio. Bom, aconteceu, não é? Portanto, o Papa Francisco já nos habituou a surpreender. E, portanto, é possível que nos surpreenda outra vez. Isso penso que sim. Seria o encerramento do centenário, assim, seria a cereja. Bom, a cereja no topo, no cimo do bolo, já foi a canonização dos pastorinhos. Esta agora seria, assim, uma espécie sei lá... De novo bolo. Sim, um enfeite qualquer em cima da cereja, não é? Assim, mas é possível. É possível. Vamos aguardar então. Esperemos. Dom Nuno Brás, muito obrigada por ter vindo mais uma vez a esta nossa conversa. É assim que vamos terminar. Estivemos então à conversa com Dom Nuno Brás, Bispo Auxiliar de Lisboa.